E aí, a gente passa o dia todo navegando em dezenas de sites, né? Mas já parou para pensar no que realmente faz eles funcionarem? Como é que uma página em branco vira uma loja, um portal de notícias ou uma rede social? Vamos desvendar essa mágica. Pois é, essa é a grande questão da nossa análise de hoje. Por trás de cada layout, de cada botão e de cada imagem, existe uma base, uma linguagem que os navegadores entendem para mostrar para a gente o mundo digital. É uma coisa gigantesca, né? A web é uma rede global de informação. Mas o mais interessante é que toda essa complexidade se apoia em apenas duas tecnologias fundamentais, que trabalham juntas para dar forma a tudo que a gente vê online. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo os componentes básicos, depois mergulhar primeiro no HTML, que é a estrutura, e em seguida no CSS, que é o estilo. Vamos ver como eles se unem, analisar um exemplo prático com formulários e, no final, amarrar as ideias principais. Ok, vamos mergulhar no primeiro pilar. Pense no HTML como se fosse a estrutura de uma casa. Sabe, ele define as paredes, o teto, as portas. Não é bonito ainda, não tem acabamento, mas é o que dá forma e sustentação para tudo. O nome completo é Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Mas a palavra-chave aqui é marcação. O HTML não é bem uma linguagem de programação. O que ele faz é marcar o conteúdo, avisando o navegador o que cada parte é. Isso aqui é um título, isso aqui é um parágrafo. E hoje em dia é ainda mais interessante, porque o HTML moderno usa tags semânticas, como nav para navegação ou article para um artigo. Isso dá um significado muito mais profundo ao conteúdo, o que é fundamental para a acessibilidade e para os motores de busca entenderem a página. A história do HTML começa lá em 1991 com o Tim Berners-Lee, no CERN. Ele só queria um jeito mais fácil para os cientistas compartilharem pesquisas. A linguagem evoluiu, foi padronizada, mas teve um momento crucial nos anos 2000 que definiu a web como a gente conhece hoje. E esse momento foi uma verdadeira disputa. Em 2004, a proposta para evoluir o HTML foi rejeitada pelo W3C, o consórcio que cuida dos padrões da web. Em resposta, gigantes da tecnologia como Mozilla, Apple e Opera criaram seu próprio grupo, o WHTWG, e começaram a trabalhar uma nova versão. No fim, o W3C se juntou a eles e dessa colaboração, digamos, forçada, nasceu o HTML5. Certo, se o HTML é o esqueleto, a casa ainda precisa de pintura, decoração e móveis para ficar legal, né? É exatamente aí que entra o nosso segundo componente, o CSS, que é responsável por toda a parte visual. CSS significa Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. A função dele é uma só: descrever a apresentação. Cores, fontes, espaçamento, tudo. E a palavra cascata é a chave. Ela se refere a como o navegador decide qual estilo aplicar quando existem regras conflitantes, seguindo uma hierarquia. Pense nisso como uma cascata de regras, onde as mais específicas sempre vencem. Mas nem sempre foi assim. Para a gente entender a importância do CSS, vale a pena olhar como as coisas eram feitas antigamente. A formatação de cor e tamanho era toda misturada, direto na estrutura do HTML. Isso era um verdadeiro caos. Imagina ter que mudar a cor de todos os títulos em um site com 100 páginas. Seria preciso editar 100 arquivos. O CSS surgiu como uma solução genial para esse problema, permitindo a separação total entre o conteúdo, definido pelo HTML, e a sua formatação. Agora que a gente já conhece os dois jogadores, vamos ver como eles atuam juntos em campo para criar as páginas que usamos todos os dias. Este slide aqui ilustra a relação de uma forma brilhante. O HTML é o substantivo, ele diz o que é. O CSS é o adjetivo, ele diz como é. O HTML é o esqueleto e o CSS veste esse esqueleto. Um define o conteúdo, o outro a apresentação. Existem 3 maneiras de aplicar esse estilo. O método inline coloca o estilo direto na tag HTML. O interno usa um bloco de código dentro do próprio arquivo HTML. Mas o método mais poderoso e super recomendado é o externo. E aqui está o porquê. Com uma folha de estilo externa, um único arquivo como este que a gente vê pode controlar a aparência de milhares de páginas. Isso torna a manutenção e as mudanças de design uma coisa incrivelmente eficiente. A conexão entre esses dois mundos é feita de um jeito muito simples. Dentro do arquivo HTML, uma única linha de código, a tag link, informa ao navegador onde encontrar o arquivo CSS com todas as regras de estilo. Ok,
Vamos trazer isso para a realidade com um exemplo que todo mundo conhece bem: os formulários da web. Seja para fazer login, uma compra ou um cadastro, eles são um exemplo perfeito da parceria entre HTML e CSS. A estrutura de um formulário é puro HTML. Tudo começa com a tag form, que é o container geral. Depois, a gente usa label para dizer o que cada campo significa, input para a pessoa poder digitar o nome ou a senha, select para criar uma lista de opções e, finalmente, o button para enviar tudo. O HTML só define essas peças. É o CSS que as organiza e deixa com uma aparência profissional. Chegamos ao final da nossa análise. Vamos então recapitular os pontos-chave sobre como a web é construída. Então, o ponto crucial é este. O HTML é a fundação, o significado, a estrutura de tudo. O CSS é a camada visual, a estética, a experiência. Eles são inseparáveis na web moderna e, juntos, transformam linhas de texto em código em interfaces visuais complexas e interativas. Esses dois pilares, estrutura e estilo, são a base de absolutamente tudo que existe na web. Entender como eles funcionam é entender a linguagem fundamental da internet. A questão que fica é, com esses blocos de construção em mãos, o que será que vem por aí? O que vai ser criado a seguir?